Habilidade é importante, mas ela não determina seu destino. Transforme suas decisões. O que você precisa saber para avançar com a direção de Deus. Digo isso porque já vi pessoas altamente capacitadas tropeçarem nas próprias escolhas, e vi gente aparentemente despreparada alcançar portas que nunca imaginaram, porque aprenderam a consultar o Senhor antes de dar um passo. Hoje eu quero te mostrar o trunfo prático que muda uma decisão comum em um ponto de virada na sua vida. Muitos acreditam que tomar boas decisões é só questão de planejamento, de cálculo, de networking, de experiência. Não nego nada disso. Sua habilidade conta. Mas se você quer que a sua habilidade produza um destino distinto, não apenas resultados momentâneos, é preciso alinhar seu preparo humano à direção divina. É aí que mora a diferença entre decidir e avançar com permissão. E é sobre essa ponte, habilidade + submissão, que vamos andar juntos. Antes de seguir, quero que você faça algo simples e imediato. Pegue um papel e escreva agora a decisão que mais precisa de direção na sua vida. Pode ser uma mudança de emprego, um casamento, um investimento, a compra de um imóvel, o início de um ministério, a reconciliação com alguém. Anote com clareza. Qual é a decisão? Em que prazo você precisa escolher? Quais os riscos que teme? Volte a esse papel sempre que eu pedir, porque essa decisão será a linha vermelha que vamos usar para aplicar cada princípio que você ouvir aqui. Por que tantas pessoas não avançam, mesmo frequentando a igreja, lendo devocionais e ouvindo pregações? Eu vejo 3 armadilhas recorrentes. Primeiro, a superficialidade na consulta. Oram às vezes, mas não apresentam planos a Deus, pedem bênçãos, mas não submetem os projetos. Segundo, há feridas não tratadas, mágoas, falta de perdão, que bloqueiam promessa. Terceiro, a tomada de decisão movida por medo, orgulho ou pressa emocional, não por discernimento. E por fim, existe a tentação de transformar práticas espirituais em uma fórmula. Se eu fizer X, então Y terá de acontecer. A Escritura não nos dá uma fórmula. Nos dá um Senhor que responde segundo sua soberania, quando nos aproximamos em submissão. Vamos olhar para exemplos bíblicos, não para transformar a Bíblia em receita, mas para que as vidas ali retratadas nos ensinem como Deus se relaciona com quem decide. Comecemos por Abraão. Quando Deus chamou Abraão, a promessa sobre Isaque já habitava aquela história. Havia promessas que pareciam absurdas diante das circunstâncias naturais. Em um momento culminante, Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho em sacrifício. Imagine o peso daquela ordem. Tudo o que era promessa parecia exigir o impossível. Abraão levantou-se, preparou-se para obedecer e caminhou até o monte. No limite da obediência humana, o Senhor interveio e forneceu um substituto. O menino foi poupado e a promessa foi reafirmada. O que aprendemos com Abraão para nossas decisões hoje? 3 coisas claras. Primeiro, obediência não é automática. É relacional. Abraão não apenas ouviu uma vez, ele respondeu em confiança. Segundo, Deus pode permitir que enfrentemos uma ordem que parece contradizer a promessa, com o propósito de provar a nossa fé e de revelar algo maior. Terceiro, a narrativa não termina na ordem humana, mas na resposta divina. Ou seja, você pode ser chamado a um caminho que exige sacrifício. E mesmo que o sentido total só se revele no fim, a postura de submissão abre espaço para que Deus corrija, ajuste ou confirme. Isso significa que, ao apresentar um plano, você não assina um contrato fechado com suas próprias mãos. Você se coloca sob a autoridade daquele que pode mudar a ordem por amor e sabedoria. Agora olhemos para Davi. Ele é um exemplo precioso porque não era apenas um homem de fé. Era um estrategista, um líder militar e, ao mesmo tempo, um homem que consultava a Deus repetidamente. Ao subir a Jerusalém, diante das nações que o cercavam,
Há um episódio em que Davi pergunta ao Senhor se deve atacar. E o Senhor lhe dá instruções específicas. Em outra ocasião, Deus disse para ele não ir de frente, mas contornar. E quando ouvisse um sinal, o som de passos, atacaria. Em 1 Samuel 30, após o ataque a Ziclag, Davi encontra-se na pior crise. Sua casa saqueada, mulheres e filhos levados. Ele e seus homens profundamente abatidos. E o texto relata que Davi encaminhou-se ao Senhor. Descansou em oração, jejum e intercessão. E recebeu direção concreta para perseguir o inimigo. No caminho, uma informação providencial veio de um homem que encontraram ferido. Aquele pedaço de notícia foi peça essencial para a vitória. Davi nos ensina que liderança sem consulta é risco. Habilidade sem submissão é tentativa. E que a revelação costuma chegar em camadas. Primeiro a disposição do coração para buscar, depois a palavra de direção, e por fim os meios, muitas vezes providenciais, para cumprir. Ele ilustra também que a consulta não é monossilábica, não é um eu oro rápido e sigo adiante. Davi orava, esperava a confirmação, e somente depois agia. E quando houve orientação, ele obedecia com precisão tática. Repare, tanto Abraão quanto Davi vivem a tensão entre iniciativa humana e permissão divina. Abraão foi chamado a obedecer em fé. Davi procurou instrução tática antes de lutar. Ambos nos dizem que a direção de Deus não elimina sua responsabilidade, ela a qualifica. Você precisa estudar, treinar, preparar-se. Ao mesmo tempo, precisa aprender a apresentar seu preparo diante do Senhor, como se estivesse abrindo o plano no altar. Senhor, eis o meu projeto. Se for da tua vontade, confirma, se não, corrija-me. Há princípios práticos que brotam desse ensino bíblico. Vou enumerá-los aqui com clareza, porque você precisa de passos concretos para transformar uma decisão. Primeiro, cultive uma devoção matinal que seja encontro, não checklist. Muitos fazem leitura rápida e seguem. Encontro é diferente de ratificação. Encontro é levar o propósito do dia ao altar antes de agir. Comece sua manhã apresentando a decisão anotada naquele papel. Leia, peça clareza, submeta prazos e peça sensibilidade para sinais que confirmem ou corrijam. Segundo, apresente planos, não só pedidos. Quando você ora, leve números, metas, alternativas, riscos e prazo. Apresente ao Senhor o plano A e o plano B. Davi não chegou à batalha sem mapear opções. Abraão não ficou sem clamar por sabedoria diante do inesperado. Apresentar planos é um ato de humildade. Você mostra que fez sua parte e que reconhece dependência. Terceiro, pratique o perdão como chave espiritual e emocional. Tiago nos lembra da fragilidade de atitudes quando vivemos em conflito. Há promessas que se desfazem nas mãos de quem carrega mágoa. Perdoar não é sinal de fraqueza, é abertura para receber. Muitos bloqueios espirituais e decisões amarradas vêm de mágoas não resolvidas. Se existe alguém a quem você precisa perdoar, e se você precisa pedir perdão, faça isso. Não transforme o perdão em moeda de troca. Transforme-o em preparação do coração. Quarto, combine habilidade com equilíbrio emocional. Habilidade técnica sem equilíbrio emocional explode nos momentos de pressão. Aprenda a reconhecer gatilhos, a não decidir no calor da ofensa ou da multidão de opiniões. Davi sabia controlar sua equipe. Abraão sabia perseverar na espera. O equilíbrio emocional é treinável. Terapia, mentoria, comunidade espiritual. Não negligencie. Quinto, ore com escrituras. Não repita frases vazias. Ore aquilo que a Bíblia ensina. Use salmos para clamar por misericórdia. Use provérbios para pedir sabedoria. Use as palavras de Tiago para lembrar. Se o Senhor quiser, vivereis e fareis isto ou aquilo. Orar com escritura alinha sua oração ao caráter de Deus e te dá palavras que atravessam o emocional. Sexto, peça confirmação e esteja disposto a esperar.
Há diferenças entre sinalismo infantil e discernimento maduro. Em algumas situações, Deus confirma com paz, com portas abertas, com testemunhos. Em outras, Ele dirige pela interrupção, pela oportunidade que surge ou pela porta que fecha. Aprenda a esperar sem perder produtividade. Você pode preparar-se enquanto espera a confirmação. Agora, quero te apresentar uma oração modelo curta, para que você possa usar ao apresentar a decisão que escreveu no papel. Não é mágica. É um exercício de entrega e submissão. Repita comigo na intimidade do seu coração. Senhor, me apresento hoje diante de Ti com esta decisão. Se for da Tua vontade, confirma o caminho. Se não, fecha portas que me desviem. Dá-me sabedoria para usar o talento que me deste e humildade para reconhecer o que não vem de Ti. Perdoa minhas falhas, Senhor, e me dá paz para esperar Tua direção. Em nome de Jesus, se for conforme Tua vontade, orienta meu passo. Amém. Use isso como esqueleto. Troque palavras conforme a sua situação, mas mantenha a submissão clara. Se for da Tua vontade. Deixe-me contar uma experiência pessoal para ilustrar como esses princípios podem se entrelaçar na prática. Alguns anos atrás, eu tinha um sonho: erguer um espaço que servisse de sede para ministério e abrigo para projetos sociais. Tinha habilidade técnica, equipe, contatos e um esboço financeiro que parecia equilibrado. Mas havia uma decisão crítica: seguir com a compra de um terreno à vista, assumindo a responsabilidade imediata, ou postergar para juntar mais recursos e talvez perder a oportunidade. Eu poderia ter decidido apenas pelo medo de perder a oferta. Em vez disso, apresentei o projeto ao Senhor detalhadamente. Números, cronograma, plano de sustentabilidade e, principalmente, riscos. Eu pedi confirmação e comecei a aplicar os passos que estou sugerindo a você. Jejum intermitente de 2 manhãs seguidas, oração com trechos do Salmo 91 pedindo proteção, e uma conversa franca com minha esposa sobre perdões e expectativas. Porque eu sabia que feridas poderiam contaminar o processo. Naquele tempo eu ouvi uma palavra clara: avance, mas com provisões ajustadas. Não era um vá e terá tudo irresponsável. Era uma autorização condicional. Seguimos então com prudência. Fizemos um acordo de pagamento que permitia recuo parcial se certas condições não se cumprissem. Pedimos conselhos de profissionais e continuamos a orar. Em consequência, houve portas de provisão que eu não havia programado. Doações inesperadas, parceria de fornecedores que aceitaram diluir pagamentos e uma oferta de uso temporário de um espaço anexo que segurou a operação inicial. Tudo isso não foi garantia automática. Foi uma combinação de obediência, preparo, submissão e a permissão de Deus. Não digo que sempre será assim. Não é uma fórmula. Mas declaro que, naquele caso, a decisão transformou-se em um destino que abriu portas para servir a muitos. Se eu tivesse tomado a atitude isoladamente, talvez tivesse conseguido o prédio. Se tivesse aguardado eternamente, talvez não. A diferença foi ter apresentado o plano e permanecer disponível para ajuste. Ao narrar isso, faço questão de sublinhar: a permissividade divina não nos exime da responsabilidade. Eu trabalhei, contratei, planejei, erre e corrigi. Deus honra a preparação humana quando ela é ofertada em humildade. Você não chega até aqui sendo isento de esforço. A direção afina o resultado. A função humana é essencial. Um ponto que exige cuidado pastoral. Não transforme relatos de provisão em padrão absoluto. Testemunhos são cordas que nos puxam para frente, não promessas que nos condenam. Se você não experimentou provisão ainda, não significa que foi por culpa exclusivamente sua. Há mistérios da soberania divina que nós não deciframos. Nosso chamado é praticar princípios bíblicos com fé e com coragem para agir naquilo que está ao nosso alcance. Voltando aos exemplos bíblicos para extrair uma aplicação tática. Quando Davi recebeu instrução para envolver o inimigo, ao invés de avançar de frente, ele não improvisou.
ele executou a estratégia. Então, quando Deus lhe dá um não ou um espera, entenda isso como parte do plano. Não confunda espera com atraso eterno. Muitas vezes é o ajuste que evita uma derrota. Quero também falar sobre sinais e confirmação. A busca por sinais pode ser legítima, mas precisa ser madura. Um sinal isolado pode ser estímulo para o orgulho. A confirmação legítima vem acompanhada de paz, de comunidade que confirma, de portas que se abrem e da consonância com a palavra de Deus. Pense nas amoreiras como uma metáfora. Não é que você deva ficar esperando uma amoreira literalmente. É que você precisa ter um critério de confirmação. Algo que faz sentido no contexto da sua vida e que confirma o que tem sido revelado. Se ouvir vá, e depois a vida lhe dá motivos claros para prosseguir, maravilha. Se ouvir espere e portas fecharem, talvez ali esteja a proteção. Outro aspecto prático é: apresente o plano no cotidiano. Quanto mais você dialogar com Deus sobre sua decisão, em lugar de um único momento dramático de oração, mais sensível ficará a direção. Isso é o que eu chamo de consulta diária. Não é um check-in protocolar. É uma conversa contínua. Abraão não consultou uma vez. Ele caminhou em obediência e a relação provou-se útil no limite. Davi não decidiu todas as suas batalhas num único clamor. A consultoria divina é um hábito, não um evento. Você pode estar pensando: pastor, e quanto aos sinais do mercado, às análises, ao tempo econômico, às pressões familiares? Respondo com simplicidade. Integre tudo isso no seu diálogo com Deus. Traga números, traga opiniões, traga medo e esperança e diga: Senhor, aqui está. Se é da tua vontade, confirma. Se não, corrige. Esse é o saudável equilíbrio entre responsabilidade humana e submissão divina. Agora preciso enfatizar algo que parece simples, mas é transformador. Perdoe. Perdoe para liberar. A Bíblia nos mostra que mágoa sequestra a bênção. E perdoar não é apenas um ato de vontade, é trabalho espiritual e emocional. Se você guarda uma ofensa, leve-a a Deus, peça ajuda para perdoar e, se necessário, procure reconciliação prática. A carcaça de relacionamentos quebrados atrapalha a clareza de decisão. No meu ministério, testemunhei projetos que estagnaram por lealdade a mágoas antigas. Quando a pessoa escolheu perdoar, não foi que a bênção caiu do céu como uma fórmula. Foi que a visão clareou. As pessoas voltaram a se alinhar e as portas voltaram a abrir. Enquanto você segura aquele papel com a decisão, quero que comece a praticar algo que muda postura. Antes de enviar uma proposta, antes de assinar contrato, antes de dizer sim em algo que mexe com sua família, faça 3 coisas rápidas e mantenha-se fiel a elas. 1. Ore com a escritura adaptada à sua necessidade. Um versículo que fale de sabedoria, Provérbios, de proteção, Salmos, ou de submissão, Tiago, e repita-o como oração. 2. Consulte 2 pessoas maduras que conheçam o contexto e que, preferencialmente, estejam fora do seu círculo emocional direto. Conselho externo é bússola. 3. Espere uma confirmação simples, paz interior, um sinal prático, uma porta que se abre ou permanece aberta, ou um ajuste que Deus traga. E então, haja. Esses 3 passos não são infalíveis por si sós. São instrumentos que, bem usados, reduzem arrependimento e ampliam a paz. Trazendo de volta minha história, havia momentos em que a oferta parecia irresistível, por preço, por oportunidade de mercado, e eu sentia dentro de mim um espera leve. Não era medo, era falta de confirmação. Eu sabia que havia coisas que eu poderia consertar no plano para torná-lo mais digno de avanço. Assim, adiei 2 vezes, ajustei o orçamento, renegociei prazos com fornecedores, e ao final, quando demos o passo, as condições foram diferentes, melhores em alguns aspectos, desafiadoras em outros,
Mas havia uma paz que me permitia liderar sem esmagar a equipe com ansiedade. Lembra do papel? Pegue-o agora de novo. Leia com honestidade. Onde há pressa motivada por medo? Onde há pressão social? Quais partes do plano você tem escondido do Senhor? Onde há ofensa não resolvida? A decisão não é só sobre escolha externa, é sobre integridade interna. A direção de Deus toca o interior e o exterior. Há ainda um elemento espiritual prático que eu quero que você não negligencie: as pequenas obediências. Em muitas narrativas bíblicas, as maiores permissões vêm após atos de obediência aparentemente pequenos. Oferecer um dízimo, servir numa tarefa humilde, dar um passo de generosidade. Não confunda esse princípio com troca de favores. É ajuste de coração. Quando você age em pequenos detalhes de fidelidade, seu caráter se alinha com o reino, e isso amplia a sua sensibilidade para a direção. Antes que eu avance para testemunhos de outras pessoas e para um conjunto mais detalhado de ferramentas operacionais, deixo aqui uma questão que precisa martelar em você. Imagine que para cada porta que você abrir, você tivesse permissão de Deus. Como mudaria sua escolha hoje? Essa pergunta não é uma isca motivacional, é uma lente prática. Se a sua resposta é "eu não sei", então precisamos trabalhar a clareza. Se a sua resposta é "eu arriscaria menos" ou "eu arriscaria mais", ambas respostas indicam uma necessidade de alinhar emoção e fé. O que virá agora é essencial para quem quer transformar decisões em destinos. Vamos mergulhar mais fundo nos textos, extrair sinais práticos das passagens e ver como aplicá-los em situações concretas. Casamento, negócio, mudança de cidade, liderança de equipe. Também vou compartilhar outras histórias reais de pessoas da nossa comunidade que, ao apresentarem planos e ao se submeterem, viram portas se abrir de formas inesperadas. Porém, antes de seguir para esses relatos e para os passos finais de ação, quero que você permaneça com a pergunta do papel, porque o que vem a seguir depende diretamente dela. Sinta o peso disso. Sua próxima grande decisão não precisa ser um salto cego, mas ela precisa ser um encontro contínuo com Deus, aliado ao seu preparo. No que você anotou, onde há medo? Onde há fé? Onde há limpeza de coração necessária? Enquanto você pondera, peço que traga à memória Abraão no monte e Davi no deserto. Ambos fizeram escolhas, ambos ofereceram planos, ambos se submeteram e ambos foram instrumentos na história que Deus escreveu. Não transformemos as histórias em fórmulas, mas sim em critérios para o discernimento. Há algo que normalmente falo com líderes antes de um grande passo. Decida no conselho, não no clamor. Isso quer dizer que, na hora da emoção, quando tudo pulsa para agir, procure 1 ou 2 conselheiros maduros e volte ao seu altar. A direção de Deus é relacional e comunitária. Raramente ele confirma algo que contradiz a sabedoria piedosa e a cessão de orgulho. Enquanto você segura o papel e revê a sua decisão, vou te propor um exercício prático, que termina este trecho, e que será o ponto de partida para o próximo bloco. Passe 3 dias anotando cada vez que alguém lhe dá um conselho sobre essa decisão. Registre a origem do conselho, os motivos e como isso interfere na sua paz. No 3º dia, compare esses conselhos com aquilo que você sente na oração com a Escritura. Essa prática cria um mapa entre o conselho humano e a comunhão divina. Nós vamos usar esse mapa para entender como alinhar forças e como recusar influências que confundem. Por enquanto, guarde esse papel. Não o queime nem o esconda. Mantenha-o visível. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como analisar as informações que vieram nesse papel e como transformar dados brutos em passos práticos. Passos que testam sua habilidade, desafiam sua emoção e reverenciam a direção divina. Vou também dividir com você outro testemunho de provisão que envolveu risco calculado, ajuste e a presença de pessoas-chave que confirmaram a direção. Mas antes de seguirmos, preciso que você se comprometa com algo simples. Por 30 dias,
Apresente essa decisão ao Senhor diariamente por 5 minutos, usando a oração modelo que te dei. Não transforme isso em ritual mecânico. Faça com humildade. Peça confirmação. Esteja pronto para ajustar. Se você aceitar esse compromisso, amanhã podemos aprofundar as etapas práticas de confirmação, os sinais saudáveis, e como negociar financeiramente de maneira que você não se torne escravo da pressa. Eu sei que há ansiedade. Eu sei que há vontade de saber tudo agora. E sei ainda que há conforto em histórias de sucesso. Mas a direção de Deus costuma operar em disciplina e em tempo. Às vezes ele fala rápido. Outras vezes faz a obra no tempo que ninguém vê. Sua tarefa é perseverar na combinação. Trabalhar bem, orar fielmente, perdoar sinceramente e submeter o plano. Quando isso acontece, decisões deixam de ser apostas e passam a ter permissão. Permaneça comigo. Agora, respire. Leia de novo o que escreveu no papel e, se quiser, escreva uma nota curta ao lado. Motivo da pressa ou motivo da paz. Isso vai nos ajudar a diagnosticar no próximo segmento. Enquanto você faz isso, eu vou preparar a próxima etapa. Uma análise ponto a ponto de como testar sinais de confirmação sem cair em superstição, seguida por um conjunto prático de perguntas que você deverá fazer antes de qualquer assinatura. É nessa parte que muitas pessoas perdem o rumo. Não por falta de fé, mas por falta de método. E método, quando alinhado com oração, é santidade aplicada. Fique com esse papel em mãos e volte seu coração para o Senhor. Se há algo que quero que você sinta agora, é que suas escolhas importam. Para você, para sua família, para a missão que Deus colocou na sua frente. Transformar decisões é possível, mas exige prática, humildade e, acima de tudo, disponibilidade para ouvir. Disponibilidade para ouvir. Essa é a atitude que diferencia apostas de caminhos autorizados. E agora que você segurou o papel, que já refletiu sobre pressa, paz e motivos internos, quero te levar a um conjunto prático e operacional que vai transformar o que está escrito ali em passos cotidianos. Sem fórmulas mágicas, sem garantias absolutas, mas com critérios saudáveis para discernir a direção. Vou te oferecer perguntas, sinais, práticas e um roteiro de ação que você pode aplicar imediatamente. Fique comigo com o coração aberto. Isso não é teoria. É disciplina espiritual aplicada à sua vida real. Primeiro, um roteiro de 12 perguntas que você deve responder antes de assinar, aceitar ou dizer sim. Responda com franqueza, escrevendo cada resposta ao lado da decisão que anotou. 1. Por que eu quero isso agora? Identifique se é motivação de crescimento, medo de perder oportunidade, pressão externa ou um chamado claro. 2. Quais riscos concretos existem e como posso mitigá-los com plano A, B e C? 3. Essa decisão honra meus valores e a minha família? Que impacto emocional terá sobre as pessoas mais próximas? 4. O que o meu corpo está dizendo? A paz, ansiedade ou confusão persistente? 5. O que a palavra de Deus diz ao assunto, direta ou por princípio? Há textos que iluminam? 6. Quais conselhos recebi de pessoas maduras? Eles convergem ou divergem? Quem são essas pessoas? 7. Há alguma mágoa não resolvida que pode influenciar minha escolha? Preciso perdoar ou pedir perdão primeiro? 8. Que evidências práticas apontam para a confirmação? Portas que se abrem, recursos, sinais de comunidade. 9. Estou preparado tecnicamente para o que vou enfrentar? Se não, qual é o plano de capacitação? 10. Qual é o pior cenário e como eu lido com ele sem perder fé nem princípios? 11. Existe uma cláusula de recuo que eu posso negociar para reduzir risco? 12. Se eu não desse nenhum peso em lucros, promoções, essa decisão ainda faria sentido para a missão e para a fidelidade? Responda por escrito. Se alguma resposta acender vermelho, pause. Se tudo convergir em verde, avance com prudência. Esse questionário não elimina o mistério,
mas organiza seu coração e sua mente para ouvir com mais clareza. Segundo, sinais saudáveis de confirmação. Há uma diferença entre buscar sinais como superstições e discernir confirmações como critérios sábios. Procure 3 elementos que costumam andar juntos: paz recorrente que não some com pressão, confirmação por parte de irmãos maduros que conhecem o contexto e portas práticas que se abrem, contratos que aparecem, recursos que são liberados, oportunidades reais que se alinham. Se faltar um desses 3, esteja vigilante. Nem todo sinal é definitivo. A confirmação madura é plural e coerente com a Escritura. Quando falo de paz, não me refiro a uma emoção passageira que vem depois de café pela manhã. Refiro-me a uma paz que persiste mesmo diante de riscos. Você pode estar tenso, mas não dominado pelo medo. Você pode ter ansiedade, mas conserva convicção interna de que é o caminho certo para prosseguir. Essa paz muitas vezes surge quando o plano foi posto no altar e foi avaliado por conselhos piedosos. Terceiro, como usar conselhos sem se perder. Peça conselho deliberadamente a 2 ou 3 pessoas que não dependam emocionalmente do resultado. Conselheiros que te amam não precisam concordar. Precisam dizer a verdade com graça. Se todos disserem, vai, isso é encorajamento. Se houver divisão, volte ao altar e busque mais claridade. Importante, conselhos nunca substituem a sua responsabilidade, são bússolas complementares. Quando há unanimidade em oposição, é prudente revisar o plano. Quarto, negociar com sabedoria. Em situações de investimento, compra ou compromisso legal, nunca assine sem condições que preservem seu recuo estratégico. Negocie cláusulas, prazo de revisão, marcos de pagamento atrelados a metas, garantias proporcionais. Leia contratos com calma. Envolva profissionais de confiança. A obediência a Deus não exige imprudência. A prudência é sabedoria em ação e também pode ser uma expressão de fé. Administrar bem os recursos que você tem. Quinto, o papel do preparo técnico e emocional. Deus honra a diligência humana. Por isso, enquanto você espera por confirmação, invista em capacitação, cursos, mentoria, leitura, apoio psicológico. Tudo isso é parte do treinamento. Davi não foi só guerreiro por investimento sobrenatural. Ele treinou, organizou e aprendeu táticas. Abraão não deixou de preparar a jornada. Integrar a habilidade à submissão aumenta sua capacidade de responder quando a permissão divina chega. Sexto, disciplina diária de consulta. Vou te dar um plano de 7 dias para colocar em prática a consulta diária que propus. Manhãs de encontro, não checklist. Dia 1. Apresente sua decisão em oração com a escritura escolhida. Use um versículo que fale de sabedoria ou proteção e repita como oração durante 5 minutos. Anote a impressão, o sentimento físico e qualquer pensamento repetitivo. Dia 2. Peça a 2 conselheiros para lerem seu plano e anotarem dúvidas críticas. Registre as dúvidas. Dia 3. Faça um jejum parcial ou uma suspensão de impulso. Por exemplo, adie uma compra de rotina, para limpar o emocional. Reze com salmo ou provérbio. Dia 4. Reavalie o aspecto técnico. Qual a maior lacuna no seu plano e como você corrige em 30 dias? Dia 5. Procure um irmão maduro para uma conversa franca sobre perdões e afetos ligados à decisão. Resolva o que estiver pendente. Dia 6. Observe portas. Existe alguma oportunidade concreta que surge? Há elementos que tendem a confirmar. Dia 7. Compare todas as anotações. Se as respostas forem coerentes, determine o próximo passo com cláusulas de segurança. Se houver ambivalência, repita o ciclo com foco nas questões pendentes. Esse é um exercício disciplinar. Repeti-lo por 30 dias cria um ritmo de consulta que muda decisões em destinos. Não tolerar impaciência é metade do trabalho. Sétimo, como lidar com evitações espirituais e ansiedade.
A pressa muitas vezes vem mascarada de oportunidade única, ou jeito rápido de resolver. Quando sentir isso, faça uma medida concreta, respire, peça a Deus por clareza imediata e conceda-se 48 horas antes de decidir qualquer coisa de grande impacto. Use essas 48 horas para aplicar pelo menos 3 das perguntas do questionário acima. Esse pequeno atraso aumenta a probabilidade de decisões equilibradas e revela se a urgência era externa ou interna. 8º. Pequenos atos de obediência que preparam o coração. Fiz referência antes ao princípio das pequenas obediências. Permita-me enfatizá-lo com exemplos práticos. Se você tem dificuldade em organizar finanças, comece a fazer um relatório mensal de gastos. Se há rixas, escolha procurar a pessoa e pedir perdão. Se há negligência espiritual, comprometa-se com leitura bíblica diária de 10 minutos. Esses atos não são tickets mágicos para a bênção, mas moldam o seu caráter e afinam sua sensibilidade. Deus honra a fidelidade no que é pequeno. 9. Histórias da comunidade. Quero compartilhar 2 experiências de irmãos que aplicaram princípios parecidos com os que estamos conversando. Não para criar expectativa automática, mas para ilustrar o tipo de percurso que a submissão e o preparo podem gerar. A primeira é de uma mulher chamada Helena, líder de um pequeno negócio que estava estagnado. Ela recebeu uma proposta de um investidor aparentemente irresistível, mas havia cláusulas que podiam comprometer a autonomia do ministério dela. Helena fez o exercício. Anotou motivos, perguntou por que queria a oferta, consultou conselheiros e percebeu que o medo de perder a oportunidade vinha de uma dívida emocional com reconhecimento. Ela jejuou 2 dias, teve uma conversa dura com o investidor e negociou cláusulas de proteção. Paralelamente, resolveu uma confusão pessoal com um antigo sócio. Perdoou, pediu perdão e restabeleceu confiança. Resultado, não foi um enriquecimento instantâneo e milagroso. Foi um acordo mais justo, uma parceria que lhe permitiu manter a visão e tempo para crescer de forma sustentável. Ela não obteve tudo o que esperava, mas ganhou algo mais valioso: paz e continuidade para a missão. O segundo testemunho é de um casal, Marcos e Raquel, que enfrentava a decisão de mudar de cidade por causa de uma oferta de trabalho. O marido sentia-se inclinado a aceitar. A esposa estava insegura. Ambos decidiram apresentar o plano a Deus diariamente. Envolveram a comunidade e fizeram um pacto de oração de 30 dias. Durante esse período, surgiram 2 sinais práticos. Uma vaga temporal de trabalho para Raquel, que poderia manter a renda da família, e uma chance de experimentar viver naquela cidade por 3 meses, antes de mudar definitivamente. Eles negociaram cláusulas de retorno com o empregador e passaram a viver a mudança como prova, não como salto cego. A experiência não foi isenta de dificuldades, mas ao final do teste, os 2 perceberam que a decisão poderia ser tomada com paz, e a mudança foi feita de forma ordenada, preservando família e ministério. Ambas as histórias deixam claro algo que eu já disse. Não se trata de fórmula, trata-se de método. O método cria a chance de ouvir melhor e de agir com responsabilidade. 10. Sinais que não valem como confirmação. Atenção para armadilhas, entusiasmo de multidões. Sinais isolados que apelam ao ego. Afirmações de conselheiros interesseiros. Um sinal que contradiz a palavra deve ser descartado. Se algo é notoriamente imprudente do ponto de vista bíblico ou moral, não o interprete como confirmação divina. Discernimento é temperado por escritura e por comunhão fiel. 11. Quando Deus diz não ou espera. Isso é proteção e ensino. Um não muitas vezes evita uma queda ou cria espaço para algo melhor. Não o tome como fracasso pessoal. Veja como ajuste que protege seu chamado. Se você recebe um espera, use o tempo para preparação e para resolver questões internas. Davi esperou e foi instruído. Abraão teve sua fé provada no limite. Em ambos os casos, a espera foi instrutiva e formativa.
12º. Compromisso prático, agora. Volte ao papel com a decisão que você anotou. Se você está pronto a partir do roteiro de 7 dias que propus, comprometa-se. Por 30 dias, apresente essa decisão ao Senhor diariamente por 5 minutos. Registre impressionamentos e consulte ao menos 2 vezes alguém maduro. Se você optar por este compromisso, escreva ao lado do papel: compromisso, 30 dias de consulta. Isso te dá um prazo e cria disciplina. E se ao final desses 30 dias houver confirmação madura, dê o passo com cláusulas de proteção. Agora, quero oferecer uma oração curta e bíblica para selar esse compromisso. Repita em voz baixa ou mentalmente, deixando cada palavra atravessar seu coração. Senhor, aqui estou. Apresento a Ti esta decisão. Se for da Tua vontade, confirma. Se não, fecha portas que me desviem. Dá-me sabedoria segundo a Tua palavra e coragem para obedecer aos ajustes que vierem. Perdoa-me onde falhei. Liberta-me de rancor e de pressa. Conforme diz Tua Escritura, se for da Tua vontade, viveremos e faremos isto. Em nome de Jesus, amém. Use essa oração como molde. Não é mágica, é entrega. Antes de encerrar, quero reforçar 2 advertências espirituais que protegiam as comunidades cristãs antigas e que ainda valem hoje. Não permita que decisões importantes sejam tomadas no calor da emoção coletiva e não transforme testemunhos em critérios absolutos de comparação. Sua jornada é única. A medida de sucesso não é apenas a obtenção de recursos, mas fidelidade às coisas que Deus te confiou: família, caráter e missão. O resultado legítimo é fruto de soberania divina mais nossa responsabilidade. Essa é a tensão que você deve abraçar. Trabalhar bem e confiar plenamente. Por fim, uma palavra pastoral direta. Se você tem protelado uma decisão por medo, tome uma medida mínima hoje. Não avance de forma irresponsável, mas também não permaneça paralisado. Faça algo concreto que avance no processo de consulta. Marque uma conversa com um conselheiro. Envie um e-mail pedindo avaliação. Negocie uma cláusula de revisão ou simplesmente comece o ciclo de 7 dias que propus. Uma pequena atitude de fé muitas vezes destrava o curso das coisas. E o que posso prometer? Posso prometer com convicção pastoral que quando você alinha talento com humildade, preparo com oração, perdão com integridade e estratégia com comunidade, você aumenta a probabilidade de permissão divina. Não por fórmula, mas porque se torna um vaso disposto a ser usado. Deus, na sua soberania, responde de formas diversas. Às vezes Ele abre caminho. Outras vezes, Ele nos forma no caminho. Ambas as situações são graça. Se essa palavra tocou você, aqui está o meu convite final. Comprometa-se com a rotina de 30 dias que te propus. Escreva nos comentários ou na comunidade que você se comprometeu. Isso ajuda seu coração a permanecer fiel e cria responsabilidade. E agora, se você estiver disposto, permita-me orar com você em voz curta e firme. Senhor, olhamos para Ti com honestidade. Segue conosco enquanto apresentamos esta decisão. Purifica nossos motivos. Dá-nos clareza pela Tua palavra. Confirma onde for Tua vontade e fecha o que não convém. Dá-nos coragem para agir com prudência e humildade para corrigir quando errarmos. Bendiz a obra que vamos empreender segundo Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Levante-se dessa oração com o papel em mãos. Faça as ações que combinamos. Responda às perguntas. Siga o ciclo de 7 dias. Consulte conselheiros e seja instrumento de reconciliação onde for necessário. Que a sua próxima decisão deixe de ser uma aposta e passe a ter permissão. Transforme suas decisões com a direção de Deus, porque destino se faz com passos alinhados à vontade daquele que nos chama. Vá em paz, com coragem e com prudência. Que a graça te acompanhe em cada escolha.